Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Que bom ter vocês com a gente. Estamos fiéis agora toda sexta, né? Não pretendemos mudar tão cedo mais. E enfim, semana passada a gente recebeu várias mensagens. Que bom que você voltou, que vocês voltaram. Eu faço o Pôr do Sol sozinho e tal, e vocês são a minha companhia. Então é muito legal a gente saber que a gente faz companhia pra vocês, porque na verdade o Pôr do Sol nasceu dessa ideia, né? De fazer companhia e de introduzir para aqueles que não conhecem como fazer um pôr do sol. Então, enfim, comenta aqui embaixo. Às vezes eu peço isso, me fala de onde você é, quanto tempo você está assistindo a gente quer conhecer vocês um pouquinho mais nessa sexta-feira. Hoje a gente vai continuar falando sobre Moisés. Nós vamos conversar hoje sobre o episódio da sarça ardente. Então vamos começar lendo Êxodo capítulo 3, dos versículos 1 a 5. Diz o seguinte: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O que significa esse episódio da sarça ardente? 40 anos se passaram daquele episódio que a gente conversou na última sexta-feira, quando Moisés havia matado um egípcio e fugido. E ele agora está exilado por 40 anos e aparentemente parece que a voz de Deus ficou silente na vida de Moisés. Ele ficou lá no deserto? Parece que esquecido, né? Aquele que havia sido colocado numa posição de destaque e que claramente Deus estava levando ele para ser um líder de dentro do palácio. Ele recebeu mais informação, cultura e preparo do que qualquer outro líder que a gente tem na Bíblia, fora talvez Paulo, mas Moisés e Paulo talvez tivessem recebido o mesmo tipo de educação, né? Paulo no Novo Testamento, um homem culto, um homem preparado. Moisés recebeu da melhor educação. Então ele agora ele está no deserto e se sente completamente fora dos planos de Deus. Parece que o erro que ele havia cometido vai simplesmente ter que carregar essa culpa para sempre. Aquele erro agora simplesmente começa a colocar aquela identidade. Aquele erro virou a identidade de Moisés. E isso acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente comete um erro e esse erro se transforma na nossa identidade. E não só a gente, mas às vezes a gente rotula o outro, né? Quando comete um erro. Não, aquele é o fulano que fez aquilo, que aconteceu aquilo. Moisés não é aquele cara que matou o egípcio. A gente começa a colocar sobre nós e sobre as pessoas essa identidade do erro. Ele é aquela pessoa, ela é aquela mulher. E Moisés viveu com essa culpa, com essa angústia por 40 anos, pensando: agora realmente Deus nunca mais vai poder me usar. Esse erro que eu cometi
me coloca fora dos planos de Deus, mas esse episódio mostra que Deus tem plano A, B, C, D, E, F. Mas o que Deus estava querendo com essa sarça ardente? Acho que primeiramente chama a atenção de Moisés. Então, na verdade, para mim, o que me chama a atenção é que Deus se utiliza de um momento bem comum que acontece no deserto, diversas vezes pelo calor do deserto. Essas árvores, esses arbustos, eles pegavam fogo, às vezes por um raio que caía na chuva, e às vezes pegava fogo porque era muito seco, né? Então a madeira pegava fogo em combustão. Às vezes o calor do deserto fazia com que aqueles arbustos pegassem fogo. Então ele já tinha visto aquilo muitas vezes, mas a diferença disso é que quando ele observou, ele ficava olhando e percebia que aquela árvore que estava pegando fogo não se consumia. E aí diz a palavra de Deus que ele pensa, poxa, eu vou lá ver o que está acontecendo. E ele se volta para aquela árvore e ele entra então naquela presença santa daquela atmosfera, e ele ouve a voz de Deus chamando pelo nome dele. E eu acho que Deus se utiliza de uma maneira muito interessante de chamar o nome de Moisés, porque dentro da estrutura que a gente vê na Bíblia, quando Deus chama um profeta, como ele chamou Samuel pequeno, ele chama Samuel, ele repete 2 vezes, né? A resposta de Moisés para Deus é uma palavra em hebraico muito interessante. Ele fala assim, Inaine, que significa, Senhor, eu estou na sua presença, podes me usar. É assim que ele responde. Ele entendeu, depois de 40 anos, que Deus não precisava daquele Moisés sabidão, preparado, achava que com todo o preparo que ele possuía, ele podia salvar o mundo, e ele achava até que Deus precisava dele. Agora ele observa que na verdade ele precisa de Deus, e ele se coloca numa posição de humildade. Ele diz para Deus, Senhor, eu errei tanto na minha vida, eu não me vejo mais como aquele homem forte, confiante, austero. Eu hoje me vejo fraco. Eu hoje me vejo fora dos seus planos. Mas se o Senhor ainda quiser me usar, apesar de quem eu sou, aí ele diz, eu estou aqui. E eu acho interessante porque a gente está falando da perspectiva de Moisés, mas da perspectiva das pessoas que rodeavam Moisés, tanto no Egito quanto, enfim, na família dele, né? Ele estava ali apacentando o rebanho do sogro, de Jetro e tudo mais. Imagina para as pessoas que estavam ao redor entender e aceitar que aquele Moisés agora seria o líder. Aquele Moisés, Deus tem um senso de humor, a gente já falou isso em outros programas por aqui, mas Deus tem um senso de humor nas suas escolhas, em como ele resolve, assim, chamar os seus escolhidos. E eu acho muito interessante que Deus tenha esperado todo esse tempo, 40 anos é muita coisa. E aí, depois que ele sabe que Moisés está com o coração pronto, preparado, ok, agora você vai ser simplesmente o líder que vai libertar o meu povo. É muito assim, eu imagino que para as pessoas que deram esse rótulo a Moisés, deve ter sido meio difícil, assim. Como é que você aceita um líder desse, que Deus chamou essa pessoa que cometeu aquilo? E eu digo isso trazendo bastante isso para nossa realidade hoje, porque o ser humano tem dificuldade em passar essa borracha e... A gente tem dificuldade de se perdoar, de perdoar o outro, e às vezes a gente acha que nós somos o nosso erro, que o nosso erro nos define, ou às vezes os nossos acertos também nos definem. Então, a Bíblia quer dizer pra gente, pela história de Moisés, o quê? Que Deus não te define pelos seus erros. E Deus também não te define só pelas suas qualidades. Ele quer te chamar para você ser um servo, uma serva dele, para que você possa ser uma testemunha do poder dele. E ao você entrar nesse ambiente de sarça ardente, e o pôr do sol pode ser esse ambiente. Você clicou aí, começou a assistir a gente nessa noite, e agora você entrou num ambiente onde Deus está falando com você. E Deus, ele usa as coisas ordinárias da vida, as comuns.
nós somos pessoas comuns, como aquela sarça era uma árvore comum que naquele momento pegou fogo. Talvez você fique esperando Deus falar com você de uma forma assim, absurda. Deus está falando, talvez pode ser através do seu pai, da sua mãe, pode ser através de uma música, você foi na igreja, você ouviu um sermão, ou um amigo te falou alguma coisa, ou agora no pôr do sol, Deus está querendo falar para você assim, olha, não importa se você hoje se sente despreparado, se você já pecou ao ponto de pessoas rotularem você e você se rotular. Deus tem um plano e esse plano continua. Ele quer usar você. E é aquilo que você falou no começo, Deus tem um plano A, B, C e D e quando ele precisar. Continua. Agora, então, o plano original de Deus talvez não fosse esperar esses 40 anos para que Moisés... A gente não sabe. A gente não sabe. Aparentemente, como eu disse, eu penso que o plano original era que Moisés pudesse ser um estadista e que pudesse, de dentro do Egito, fazer algo pelo povo dele. Mas ele, de alguma maneira, quando ele matou aquele egípcio, ele colocou sobre ele a responsabilidade de salvar o povo. Então, aparentemente, nos mostra que Moisés ele precisava aprender que não era ele que iria fazer, era Deus que iria fazer. E aqui, quando ele fala em Nainê, essa palavra em hebraico, dentro dos chamados de Deus, quando alguém respondia em Nainê, era uma posição de humildade. Era dizendo, Senhor, estou aqui, podes me usar. Então, eu quero terminar lendo o Salmo 103 para você, que diz assim, Salmo 103, capítulo 103, versículo 6. Versículo 8, né? Versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém. Quando Deus chama Moisés, ele diz assim para Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Eu sempre fiquei pensando por que aquilo era algo que Moisés devia fazer. É que Deus estava querendo dizer para Moisés, Moisés, essas sandálias representam o seu passado, os caminhos tortuosos que você andou. E essas sandálias te levaram por caminhos errados. Tira essa sandália, deixa lá fora e entra na minha presença como você é. Deus agora vai te dar novos caminhos. É isso que ele estava falando para Moisés. Eu vou te dar um outro caminho. Essas sandálias representam o caminho do passado. Agora você vai andar em outros caminhos. Deus tem um plano para a sua vida. Ele é misericordioso, bondoso e Ele quer perdoar você para te usar. Que Deus te abençoe e te possa abrir caminhos para que você possa andar e servi-lo como Moisés serviu a Deus. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe você nesse sábado. Não sei como esse sábado está te encontrando, se você ainda está na correria, está assistindo no celular, no carro, se já está em casa tranquilinho, de banho tomado, enfim. Mas o nosso desejo aqui é que você aperte o freio agora, tente descansar. Quando terminar aqui o pôr do sol que está acabando, tenha o seu momentinho com Deus, leia a Bíblia. Você pode continuar lendo Êxodo, a gente usou hoje Êxodo do capítulo 3 e Salmo 103 também. Enfim, que Deus te abençoe e que você tenha um encontro especial com Ele hoje. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque através da história de Moisés, nesse episódio da sarça ardente, o Senhor nos ensina que o Senhor ainda tem planos, mesmo para aqueles que erraram, que pecaram, que fizeram algo que trouxe dor ao seu coração, Senhor, e ao nosso coração. Nós somos todos falhos, nós somos todos pecadores. Nos lembre nessa noite da sua graça maravilhosa e nos ensine que o Senhor, assim como teve um plano para a vida de Moisés, depois do erro, o Senhor também tem um plano para a nossa vida. Amém. E que possamos continuar seguindo, que possamos deixar as sandálias do passado para trás e andar agora nos seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.